Bom Bom dia, dia. pessoal. Eu acho que o call de hoje, a gente tem uma oportunidade bem legal, né? Estamos quase completando 6 anos de histórico aqui da nossa estratégia macro. Para ser mais exato, a gente vai completar no dia 24 de março, depois a gente vai, enfim, falar mais dos detalhes, apresentações, roadshows que a gente vai fazer comemorando essa data. Eu acho que nada melhor do que esse momento. Eu acho que estamos num momento muito oportuno para eu falar um pouquinho dos resultados recentes, dos resultados não só desse ano, dos últimos 12 meses e trazendo para o horizonte um pouco maior, um pouquinho do nosso estilo de gestão, o que a gente fez nesses últimos 6 anos. Então, eu vou me deter um pouquinho a mais de tempo hoje, além das posições, tá? Para comentar um pouquinho dos resultados que vocês devem estar vendo aí, que realmente têm sido bem, bem legais. A gente está bem satisfeito nos últimos 12, 24 e 36 meses. Então, começando pelo mês de fevereiro, coincidência ou não, os resultados do XP Macro e do XP Macro Plus em fevereiro foram exatamente iguais aos resultados de janeiro. Se a gente olhar o fundo XP Macro, ele rendeu 2,23 agora em janeiro. O XP Macro é o nosso fundo com volatilidade de 5, e ele tinha rendido também 2,23 em janeiro, né? Então coincidiu, 2,23 em janeiro, 2,23 em fevereiro. O fundo XP Macro, agora, se a gente pegar até a última cota, a gente já acumula 5,5% de retorno agora no ano de 2022. Eu acho bem legal citar isso, 5,5%. Se a gente olhar a janela de 12 meses, que muitos clientes também olham, está acumulando em retorno em torno de 13%. E se a gente pegar since inception, ou seja, nesses 6 anos, que a gente vai falar com mais detalhes depois, o fundo XP Macro está com mais de 160% do CDI. Trazendo um pouquinho para o XP Macro Plus. O XP Macro Plus é um fundo que está aberto na plataforma. Muitos de vocês achavam até um tempo atrás que ele podia estar fechado, porque a gente realmente preferiu deixar ele fechado durante um bom tempo, até perto da pandemia. O XP Macro Plus, agora em fevereiro, ele também subiu expressivos, quase 4%, depois de já ter rendido, né, 4% também em janeiro. Então, a gente falar de grandes números, né, o XP Macro Plus fechou o ano passado com um retorno perto de 9%, 2021, e agora em 2022, se a gente pegar o retorno dele agora até a cota de ontem, o XP Macro Plus já está com retorno acima de 9% em 2022. Então, é só para citar um pouquinho dos retornos recentes. Em 12 meses, o Macro Plus, se não me engano, ele é quase que o primeiro fundo multimercado da plataforma. Tá? Ele acumula aí 22% de retorno. E se olhar em diferentes janelas, 12, 24 e 36, ele está no primeiro decil de fundos da plataforma. Então, eu estou só trazendo um pouco da performance recente. Muitos de vocês já sabem, né, do que eu estou comentando, mas eu estou querendo dar um highlight. Nós fizemos uma simulação, o XP Macro Plus está completando 4 anos daqui a pouquinho. O XP Macro, o fundo original, 6, o Macro Plus, 4, mas se nós simularmos para trás, o XP Macro Plus aí, ele já tem um retorno de quase 250% do CDI nesses 6 anos, desde o início do produto, caso ele tivesse sido originado lá junto com o XP Macro em 2016. Então, isso é um pouquinho do que eu queria falar de retornos de curto, médio e longo prazo. Eu queria falar um pouquinho desses últimos 12, 18 meses. Se vocês olharem esse ano desafiador aqui de 21, 22, de onde vieram os retornos? Muitos de vocês podem nos perguntar, alguns nos mandam e-mails. De onde vieram os retornos, né, que a gente teve aí no final do ano passado, no início desse ano? Assim, eu poderia dizer que um grande diferencial que a gente tem tido aí nesses últimos, né, 15, 18 meses tem sido a persistência. A gente tem sido persistente nas posições que a gente acha que são nossas maiores convicções. Quais são nossas maiores convicções? O Genta, que nosso economista-chefe, acabou de falar. Inflação. Inflação é um tema que está muito forte desde o final do ano de 2020. Né? Veio a pandemia, desde o último trimestre de 2020, a inflação ela não para de subir consistentemente. Então, esse é um tema
que é uma das nossas maiores convicções, e a gente tem sido muito persistente em capturar essa tendência. Então, a gente teve sucesso em apostar nessas tendências de mais longo prazo, e a gente, somando, complementando essa nossa posição mais de longo prazo, que é a inflação, a gente tem tido bastante agilidade na gestão para capturar as mudanças do cenário de renda variável. Então, é bom citar a diversificação. A gente não está só tomado em juros no mundo. A gente juntou essas posições de juros tomados no mundo inteiro, tá? Estou falando de Brasil, estou falando de Estados Unidos, estou falando de Chile, de México, que a gente ganhou muito dinheiro tomado, e a gente juntou isso com posições com muita agilidade em renda variável. Então, se eu citar aqui para vocês, a gente, em renda variável, a gente ganhou dinheiro comprado em Bolsa Brasileira no primeiro semestre do ano passado, até montamos uma carteirinha de reabertura, né, com o call do Fernando Genta, ganhamos dinheiro comprado em Bolsa Brasileira no primeiro semestre e ficamos pessimistas e ganhamos dinheiro vendido em Bolsa no segundo semestre do ano passado. Então, só para mostrar a agilidade de um multimercado, eu acho que é importante citar aqui. E ganhamos dinheiro comprado em Bolsa Americana no início do ano passado, de 21. Infelizmente, até zeramos cedo, né, porque a Bolsa Americana subiu até o final do ano. E depois a gente mudou a nossa cabeça com essa discussão de juros mais altos nos Estados Unidos também. Nós mudamos a nossa cabeça e ganhamos dinheiro vendido em Bolsa Americana agora em 2022. Então, é como se a gente falasse, um multimercado é isso, né? Ele tenta ganhar dinheiro na alta e na baixa. A gente ganhou dinheiro em Bolsa Brasileira na alta no primeiro semestre e na queda no segundo, e ganhamos em Bolsa Americana no início do ano passado e agora vendidos em Bolsa Americana no início de 2022. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho dos retornos que a gente teve nos últimos 15, 18 meses, a maior parte tomados em juros, Brasil, Estados Unidos, México, Chile e renda variável, tendo essa flexibilidade na alocação, que eu acho que é muito importante e diversifica os resultados. Do lado negativo, se a gente tiver que citar aqui, naturalmente, a gente perdeu com posições na moeda brasileira, tem sido, a gente acredita, né, tem sido o ativo mais difícil realmente de operar, e a gente tem usado bastante ele como proteção, tá, para o nosso portfólio, mas realmente tem sido difícil. Recentemente, quem diria, né, que o dólar iria cair tanto, aí mesmo com juros americanos subindo, aversão a risco no mundo se elevando, guerra e tudo mais, e a gente viu todo esse fluxo de dinheiro para cá, e acabou que o dólar caiu. Então, se eu tiver que ressaltar aí um retorno negativo, eu posso citar a moeda americana. Então, eu quis passar um pouquinho do que a gente teve nos 18 meses, o que, se a gente pegar nos 6 anos, tá, a gente gosta de citar, que nem até o time de renda variável também fala, uma gestão sem, a gente não tem preconceito, a gente não tem viés, tá? Não temos um viés otimista ou pessimista. Nós não somos pessimistinhas, como estamos recentemente com posições vendidas, né? Estávamos em Brasil um pouco tempo atrás, agora estamos em Estados Unidos. Nós trabalhamos 5 anos com viés otimista no SPMacro. 5 anos, de 2016 até meados de 2021. E quando o cenário mudou, a gente muda. Então, em meados de 21, o cenário brasileiro mudou, juros reais mais altos, fiscal deteriorando, mudamos a nossa cabeça e ficamos com viés negativo. E lá fora a gente estava otimista o tempo todo, e agora a situação lá fora, de fato, também está deteriorando, com juros mais altos, guerra, uma situação mais complexa. A gente acha que tem um ajuste, né, de múltiplos na Bolsa Americana, então a gente está tomado em juros e vendido, com viés vendido em Bolsa Americana. Então, uma coisa que eu gostaria de falar, gestão sem preconceitos, não temos vieses, né, e a diversificação que a gente vem implementando na nossa gestão. Trabalhamos durante grande parte do tempo, até 2020, a maior parte dos retornos, 2019, vinham de Brasil, mas se a gente chegar agora em 2021, 60% dos retornos já foram globais. Estou falando de América Latina, de Estados Unidos. E 2022, especificamente, ano que a gente está vendo menos oportunidades no Brasil, 100% dos retornos, se a gente citar desse ano, acabei de citar, a gente está com 9% no Macro Plus, 100% dos retornos estão vindo lá de fora. Tá? E se eu quiser simplificar aqui,
né? Desse 100% de retorno, 55%, 60% é taxa de juros americana, chilena e mexicana, e 40% são posições vendidas, principalmente na Bolsa Americana. Tá? Então, eu dei um breve resumo do que a gente teve de retorno nos últimos tempos, da diversificação e, se a gente olhar em atribuição de performance, o último highlight que eu queria dar, né, nos últimos 6 anos, em bolsa, a gente ganhou dinheiro em todos os anos, juros todos os anos, o global está melhorando agora, né, que nem eu falei, está aumentando a participação nos últimos 3 anos, e o câmbio é o detrator, tem sido detrator aí da nossa performance, mas a gente usa ele muitas vezes como hedge, é importante citar isso, né, um book em consenso aqui, eu e Bruno Marques, então a gente junta o câmbio no meio do nosso portfólio, então não dá para olhar ele de maneira isolada. Então, esse foi um breve overview dos 6 anos, eu acho importante falar aqui do nosso estilo de gestão. Passando para mercados rapidamente, a inflação é o tema que nos preocupa, já era o tema que nos preocupava no ano passado, né? Eu acho que isso é um filme, a gente gosta de comparar o que está ocorrendo nos Estados Unidos hoje com o que ocorreu no Brasil e nos outros emerging markets no ano passado. Isso é um filme que a gente já viu. A inflação começa, né, devagar, parece que é temporária, de repente ela vira mais persistente, ela começa até a pegar em salários, né, nos serviços, e aí os bancos centrais têm que admitir e começar a subir os juros. A gente viu isso no Brasil, começa achando que é parcial, vai para o neutro restritivo. Chile, México, e a história nos Estados Unidos hoje a gente acha que é o mesmo filme. Então, a nossa convicção nos juros americanos é uma das nossas maiores estratégias hoje, em termos de posição. Eu queria ressaltar o seguinte, teve um movimento muito forte no final do ano passado de juros americanos, né, que teve uma reprecificação. A gente diminuiu a posição no início do ano, agora no início de 2022, quando, enfim, depois de um forte movimento no ano passado, e agora eu queria ressaltar de novo, né, com toda essa confusão geopolítica, crise na Rússia, né, toda a guerra e os riscos que apareceram, se vocês olharam ali no carnaval, teve uma grande aversão a risco, as taxas caíram 30, quase 50 bases, e a gente aproveitou a oportunidade para voltar a aumentar as taxas de juros lá fora, né, americanas, principalmente na parte curta e intermediária. Então, voltamos a ter posições mais relevantes em juros americanos, aproveitando aí toda essa confusão da guerra, porque a gente acha que, independentemente da guerra, a situação inflacionária está piorando. A situação de inflação hoje é pior do que antes da guerra. Então, o Fed pode até começar devagar, mas quanto mais devagar ele for, mais ele vai ter que fazer. Então, por isso, a gente aumentou posição em juros americanos, e a Bolsa, a gente começou o ano bem vendido em Bolsa Americana, a Bolsa teve uma forte queda, a gente fez uma redução tática, e a gente tem operado acreditando que a Bolsa ela não vai cair linearmente, né? Ela vai cair em ondas. Então, na medida que a Bolsa voltou um pouco, a gente voltou a vender, e hoje nós temos aí uma posição intermediária vendida via opções, tá? Em Bolsa Americana. Então, complementando aqui para fechar, posições lá fora, tomada em juros americanos, que a gente aumentou recentemente, vendido em Bolsa Americana, que a gente diminuiu recentemente, estamos via estrutura de opções, estamos tomados em juros de América Latina, principalmente México, subiu bastante a taxa e a gente está reduzindo posição tomada em México, e no Brasil, posições mais leves, né, cenário mais... A gente acha que grande parte dos ativos já andaram, a gente está mais leve em Brasil, zeramos uma posição que a gente tinha comprado, pequena, comprada em Bolsa, e nos juros nós estamos basicamente com uma pequena posição de inflação implícita, tomada inflação implícita, pequeno, porque o cenário de juros também está muito desafiador, e o mercado de câmbio, a gente tem uma pequena posição comprada em dólar real, né? Essa é a posição que tem detraído um pouco do nosso resultado, mas a gente acha que caiu bastante, né? E com o dólar ficando forte de maneira global e todos esses riscos fiscais elencados aí recentemente, a gente acha que o dólar poderia voltar um pouquinho aqui no Brasil. Tá? Então, da minha parte é isso.